O ano era 1348. A pequena vila de Hollow Creek, aninhada nas colinas verdejantes da Inglaterra, outrora um lugar de paz e prosperidade, agora era um cemitério de almas aterrorizadas. A sombra da morte pairava sobre cada casa, cada rosto, cada suspiro. Durante meses, a vila fora assolada por uma besta indizível, um lobisomem de fúria implacável que surgia a cada lua cheia, banhando as ruas de sangue e desespero. As famílias se entrincheiravam em suas casas, barricando portas e janelas com tudo o que encontravam, o medo corroendo suas entranhas. O som de seus uivos ecoava pelas noites, um lamento fúnebre que anunciava a chegada da morte. A cada amanhecer, os aldeões se aventuravam para fora, com o coração na garganta, rezando para não encontrar mais um corpo mutilado, mais uma família destruída. Padre Thomas, outrora um homem de fé inabalável, agora cambaleava pelas ruas, a barba rala e os olhos fundos, a esperança abandonando seu coração. Ele tentava confortar os aflitos, mas suas palavras soavam vazias, sem poder contra o terror que os consumia. A milícia da vila, liderada pelo robusto e corajoso Thomas Blackwood, tentava em vão caçar a criatura. Armados com espadas, lanças e archotes, eles patrulhavam a floresta circundante, mas o lobisomem era astuto e impiedoso, sempre um passo à frente, deixando para trás apenas um rastro de carnificina. A esperança parecia ter se perdido para sempre, até que um dia, um cavaleiro solitário surgiu no horizonte. Sua armadura, outrora brilhante, agora estava coberta de cicatrizes e poeira de longas jornadas. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela batalha, emanava uma aura de determinação e bravura. Era Sir Cailan, um caçador experiente, um veterano das cruzadas, um homem que havia enfrentado horrores inimagináveis e sobrevivido para contar a história. A notícia da chegada de Sir Cailan se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Os aldeões, com o coração hesitante, agarraram-se a essa última esperança. Padre Thomas o recebeu com lágrimas nos olhos, implorando por sua ajuda. Thomas Blackwood, com ceticismo e desconfiança, ofereceu-lhe o comando da milícia. Sir Cailan, com sua voz grave e olhar penetrante, aceitou o desafio. Ele havia caçado feras piores do que essa, enfrentado demônios em terras distantes, e não permitiria que uma simples criatura aterrorizasse um povo indefeso. Ele passou dias estudando a vila, a floresta, os hábitos do lobisomem. Examinou os corpos das vítimas, analisou os rastros, ouviu os relatos dos sobreviventes. Ele aprendeu que a criatura era forte, rápida e inteligente, mas também descobriu suas fraquezas. Na noite da próxima lua cheia, Sir Cailan preparou uma armadilha. Ele escolheu um local isolado na floresta, um antigo círculo de pedras onde, segundo as lendas, os druidas realizavam seus rituais. Lá, ele espalhou armadilhas de aço, untadas com acônito, uma erva venenosa que enfraquecia os lobisomens. Ele esperou pacientemente, a espada em punho, o coração calmo, a mente focada. O uivo da criatura ecoou na floresta, anunciando sua chegada. Sir Cailan respirou fundo e se preparou para a batalha. O lobisomem surgiu das sombras, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão, seus dentes afiados à mostra. Ele rosnou para Sir Cailan, desafiando-o a lutar. Sir Cailan não hesitou. Ele avançou com a espada em riste, a lâmina cortando o ar como um raio. A batalha foi brutal e implacável. O lobisomem era forte e ágil, mas Sir Cailan era experiente e determinado. Ele desviou de seus golpes, aparou suas garras, e contra-atacou com precisão cirúrgica. A criatura caiu em uma das armadilhas, o acônito enfraquecendo seus músculos. Sir Cailan aproveitou a oportunidade e cravou sua espada no coração do lobisomem. A criatura urrou de dor, seu corpo se contorcendo em agonia, antes de finalmente cair no chão, sem vida. A vila de Hollow Creek estava salva. Sir Cailan, exausto e ferido, retornou à vila, carregando a cabeça do lobisomem como um troféu. Os aldeões o receberam como um herói, aclamando seu nome e agradecendo por sua bravura. Padre Thomas, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, abençoou Sir Cailan,
declarando um enviado de Deus. Thomas Blackwood, com um sorriso de respeito, ofereceu-lhe um lugar de honra na vila. Mas Sir Kaylan recusou. Sua missão estava cumprida. Ele havia libertado Hollow Creek do terror, e agora precisava seguir seu caminho. Ele montou em seu cavalo e partiu para o horizonte, deixando para trás uma vila grata e um legado de coragem e esperança. A vila de Hollow Creek nunca mais foi a mesma. A lembrança da noite de terror e da bravura de Sir Kaylan se tornou uma lenda, transmitida de geração em geração. E, em noites de lua cheia, os aldeões ainda se lembravam do lobisomem e do caçador que os salvou, um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança pode surgir de onde menos se espera. O jipe sacolejava pela estrada de terra, a poeira avermelhada de diamantina grudando nas janelas como sangue seco. Dentro, 8 jovens universitários, outrora cheios de vida, agora carregavam no olhar um prenúncio sombrio. A fazenda do avô de Lucas, um casarão colonial que se erguia como um mausoléu no meio do nada, parecia engolir a luz do sol poente. Lucas, o anfitrião, forçava um sorriso, mas a sombra do medo dançava em seus olhos. Ao seu lado, Ana, antes vibrante, agora agarrava sua mão com força, como se temesse ser tragada pela escuridão iminente. No banco de trás, Pedro, o piadista, mantinha um silêncio sepulcral, o humor ácido de sempre substituído por um olhar vidrado. Mariana, a mais tímida, tremia incontrolavelmente, como se sentisse a presença de algo maligno se aproximando. Completando o grupo, Sofia, a aventureira, apertava um canivete no bolso, a coragem de outrora dando lugar a um medo palpável. João, o nerd apaixonado por história, murmurava passagens obscuras sobre lendas de lobisomens, como se invocasse a própria desgraça. Gabriel, o músico, segurava seu violão como um escudo, as cordas mudas, incapazes de produzir qualquer melodia. E Isabela, a fotógrafa, tremia tanto que mal conseguia segurar a câmera, a lente capturando apenas borrões de pavor. A fazenda era um lugar amaldiçoado. O casarão, outrora imponente, agora exalava um cheiro de mofo e morte, as paredes sussurrando segredos macabros. O curral, vazio, parecia ter sido palco de um massacre, o chão coberto de terra batida e ossos roídos. A plantação de milho, alta e densa, se movia ao sabor do vento, como se estivesse viva, espreitando os intrusos. A noite caiu como uma guilhotina, cortando a última réstia de esperança. O jantar, preparado por Dona Maria, a caseira com um olhar perturbador e um sorriso que nunca alcançava os olhos, era insípido, quase intragável. O pão de queijo, borrachudo e frio, grudava no céu da boca como um sudário. O café, amargo e denso, parecia feito de terra. Depois do jantar, o grupo se reuniu na varanda, sob um céu que parecia pulsar com uma energia sinistra. Gabriel tentou dedilhar algumas notas no violão, mas as cordas rangiam como se estivessem gemendo de dor. Sofia tentou contar histórias de suas viagens, mas a voz embargava, presa em um nó de terror. Por volta da meia-noite, um uivo lancinante cortou o silêncio, um grito de agonia que ecoou nas profundezas da alma. Pedro, pálido como um fantasma, começou a tremer incontrolavelmente. Lucas, com os olhos arregalados, fechou as janelas do quarto, como se isso pudesse protegê-los do mal que se aproximava. Deve ser só um cachorro selvagem, disse ele, a voz embargada pelo medo. Mas não era um cachorro. Era a besta, o abominável, o filho da lua, o lobisomem. Naquela noite, a fazenda se tornou um inferno na terra. O lobisomem, uma criatura grotesca com músculos retorcidos, pelos encharcados de sangue e olhos que queimavam com uma fúria infernal, emergiu das sombras, sedento por carne e sangue. João foi o primeiro a sentir o terror em sua forma mais pura. Ao sair para fumar, sentiu um hálito quente em sua nuca e o roçar de pelos eriçados em sua pele. Virou-se e viu, a poucos centímetros de seu rosto, a face bestial do lobisomem. Seus gritos foram abafados por garras que rasgaram sua garganta, jorrando sangue quente sobre as tábuas da varanda.
Isabela, atraída pelos gritos, abriu a porta do quarto com a câmera em punho, na vã esperança de registrar o horror. A criatura, com um sorriso sádico, agarrou a câmera e a esmagou contra o rosto de Isabela, quebrando seus ossos e afogando-a em sangue. Gabriel, em um último ato de desespero, tentou afastar a criatura com sua música. Mas o lobisomem, indiferente à melodia, agarrou o violão e o usou para esmagar o crânio de Gabriel, espalhando seus miolos pelo celeiro. Sofia, armada com seu canivete, esperou a criatura na sala. Quando o lobisomem invadiu o cômodo, Sofia saltou sobre ele, cravando a lâmina em seu peito. Mas a criatura, com um rugido de dor e fúria, agarrou Sofia e a arremessou contra a parede, quebrando sua espinha e transformando-a em uma boneca de trapo. Mariana, em seu esconderijo embaixo da cama, sentiu o cheiro fétido da criatura se aproximando. O lobisomem, com um sorriso cruel, agarrou Mariana pelos tornozelos e a arrastou para fora, rasgando sua pele contra as farpas do assoalho. Ana, em um último ato de amor, tentou proteger Lucas, colocando-se entre ele e a criatura. Mas o lobisomem, com um golpe rápido, arrancou o coração de Ana, deixando-a cair sem vida aos pés de Lucas. Restava apenas Pedro e Lucas. Correram para a plantação de milho, na esperança de se perderem na escuridão. Mas o lobisomem, com sua visão aguçada e seu faro implacável, os seguia de perto, seus passos pesados ecoando como o prenúncio da morte. Pedro, exausto e desesperado, tropeçou e caiu. Lucas tentou ajudá-lo, mas Pedro o empurrou para longe. Corre, Lucas, salve-se. Deixe-me ser a isca, gritou Pedro, com os olhos cheios de lágrimas. Lucas hesitou por um momento, mas sabia que não podia fazer nada. Correu o mais rápido que pôde, ouvindo os gritos de Pedro se misturarem aos uivos da criatura. Lucas correu a noite toda, guiado pelo terror e pela culpa. Chegou à cidade de Diamantina ao amanhecer, um espectro de homem, com a mente despedaçada e a alma em frangalhos. A polícia encontrou apenas um cenário de horror. Corpos mutilados, sangue por todos os lados, e um silêncio sepulcral que pairava sobre a fazenda. O lobisomem havia desaparecido, deixando para trás apenas a lembrança de uma noite de terror que jamais seria esquecida. Lucas nunca mais foi o mesmo. A imagem de seus amigos sendo massacrados pela criatura o assombrou pelo resto de seus dias. Ele se tornou um eremita, vivendo isolado em uma cabana nas montanhas, atormentado por pesadelos e assombrado pela certeza de que, em noites de lua cheia, a besta ainda espreitava nas sombras, esperando para saciar sua sede de sangue. E, às vezes, no silêncio da noite, Lucas jurava ouvir os uivos distantes, o prenúncio de um terror que jamais o abandonaria.